Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Vamos dar sequência ao marketing para a construção civil e agora a gente precisa dar uma lustrada aí no que na situação atual, né? E a gente vai falar um pouco mais da parte mercadológica da construção civil, porém a gente vai ter um olhar mais atinente, né, a pequenas empresas, né? Que aí é um jogo diferente, querendo ou não, é um jogo diferente e a gente vai passo a passo aqui falando com vocês. Bom, então na indústria da construção civil, que a gente vai falar, eu queria que a gente entendesse que estamos nesse momento, nesse atual momento, em uma situação adversa. Por diversos motivos, né? A gente teve a pandemia, a gente já vem há muito tempo aí sofrendo com a diminuição do dinheiro no mercado, né? E essa diminuição do capital no mercado é que mais impacta a construção civil. Então, imagine só, as pessoas elas só pensam em construir, principalmente as pessoas que são os clientes normais de pequenas empresas de construção civil. Essas pessoas elas tendem a ficar com mais medo. Então, se ela tem um capital, a gente fala que o capital ele fica com medo de sair para fora, ela fica com medo de um grande investimento. Então você tem uma afugentação do capital que está todo mundo ali guardadinho no banco em alguma coisa que é realmente segura, né, para ela não perder, né, esse capital. E a gente percebe isso não somente nas pessoas, como também nas empresas, nos investidores e por aí vai. Então não é de hoje que a economia brasileira vem fazendo seus voos de galinha, né? Ela sobe um pouquinho, depois cai, sobe um pouquinho, depois cai, né? E a falta de confiabilidade no mercado, principalmente quando a gente fala de regras claras, né? A gente não tem uma confiabilidade muito boa na forma do jogo, nas regras do jogo brasileira, né? Então isso daí, essa instabilidade afugenta o capital estrangeiro, né? Que é o que alimenta essa roda da economia, que por fim alimenta o pessoal de classe baixa, média e até um pouco moderada, né? Que são as pessoas que vão ser o seu público-alvo, né? Outra coisa é medo dos investidores, né? Então, toma-se como um investidor nesse momento esse cara, né, que tem um capital e ele está querendo investir para ter o dinheiro e ter seguro um patrimônio, tá? Eu lembro até um ditado popular muito antigo que meus avós falavam, né? Quem compra a terra não erra, né? Então, por que isso? Porque a gente tinha como uma lei clara da Constituição, um dos alicerces da nossa Constituição, a propriedade privada. Então, se você compra um pedaço de terra, aquilo é teu e ninguém tira. Não vem nenhum juiz falar que você vai estar fora, isso e aquilo, né? Esse novo cenário, né, de instabilidade começou a abalar essas estruturas. Então eu tenho visto, tá? Isso daí eu vejo em algumas regiões, principalmente com alguns alunos. A gente tem dá aula na graduação em engenharia, em pós-graduação, né? A minha área de atuação da pós-graduação geralmente é em engenharia civil, e a gente tem visto que o pessoal sente a falta desse investidor, né? Então, esses investidores que estão querendo comprar ou desenvolver um projeto com fins de oferir lucro, esse aí está com muito medo. Então, aquela máxima ali de comprar terra, quem compra a terra não erra, ela está sofrendo um abalo. A insegurança total do mercado nas nossas leis, isso daí é uma grande verdade, né? A gente não tem uma previsibilidade muito boa, né, com a economia. Então sempre o cara fala lá, independente de qual foi o governante, a gente tem aí desde o Fernando Henrique uma grande instabilidade, né? Porque de um lado o cara chegava, segurava os juros, mas aí soltava o crédito, e aí começou a virar que a gente começou a ter dívida, e aumentou dívida, isso e aquilo. Então a gente tem uma insegurança econômica muito grande, né? Isso daí também afugenta os nossos investidores, tá?
Outra situação que agora a gente tem a favor é que a construção civil ela representa em média 7% do PIB, né? E o mais legal desses 7% do PIB, né, é que ela é feita, né, ela injeta capital em todo o Brasil de uma forma quase que uniforme, porque a construção civil ela contempla em todos os lugares. Se eu tenho uma instituição, se eu tenho ali uma comunidade, com certeza, primeiro que teve que ter um engenheiro civil montando aquela comunidade, né? Então isso daí injeta muito rápido o capital, né? Isso daí é visto, né, principalmente pelos governantes, né? É uma tática que diversos governantes usam, quero aquecer a economia, invisto em construção civil, né? Por que que isso é tão importante e tão largamente utilizado pelos governantes? Porque toda vez que eu chego e coloco uma abertura de crédito para as pessoas fazerem investimento em casa e tudo mais, muito movido até por aquela frase que eu falei para vocês, de quem compra a terra não erra, né? As pessoas tendem a conseguir empréstimo, se endividar, né, para conseguir um empréstimo e fazer essas compras, né, de toda a cadeia da construção civil. Um outro, porém, a construção civil ela mexe com uma base muito sólida e muito ampla da sociedade. Então, toda vez que você tem uma obra, você vai ter tantos mestres de obras, você vai ter um engenheiro, você vai ter tantos planejadores, você vai ter tantas mãos de obra direta, tantas mãos de obra indireta. Então, é um pool de pessoas que você injeta dentro do mercado de trabalho de uma forma assim quase que instantânea, né? E você pode ver, principalmente você que já está na construção civil, você já deve ter visto, né? A gente tem diversas formas de contratar muito rápido as pessoas. Pode ser por tarefa, pode ser por empreitada, pode ser por CLT mesmo, né? Então isso nos dá uma celeridade muito grande. Então quando o pessoal chega e fala assim, vai ter um investimento novo, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarela, isso, aquilo, né? É injeção na veia do Estado brasileiro para se reconstruir. O pessoal até brinca, né, que é como se fosse o óleo das engrenagens da economia, né? Eu falo do brasileiro, né, mas ela também serve para todo o mundo. E isso que a gente tem a favor. Por quê? Porque se está todo mundo lutando para reverter essa situação, né, de queda livre que a gente tem da nossa economia, o primeiro setor, a primeira empresa que vai receber essa ajuda, esse financiamento, é a indústria da construção civil. Então a gente já sabe que vai ser, como ela é uma das primeiras a receber, vai ser uma das primeiras a se recuperar. Opa, mas da mesma forma, ela é uma das primeiras a perder. Por isso que muitas das vezes a gente fala que a engenharia civil é muito cíclica. Por quê? Porque ela atende, né, e é muito aderente à situação econômica do país. É diferente, por exemplo, de uma engenharia mecânica. Então, eu tenho uma certa maior estabilidade na engenharia mecânica, dependendo do setor, lógico. Se você pegar mecânica voltada para civil, é lógico que vai estar ruim. Vai ter suas variações. Mas eu digo, por exemplo, no setor de manutenção. Esse daí é um setor que é linear. Então, eu nunca vou ter um ganho muito alto, né, nem muito rápido, porém eu também não tenho uma queda muito brusca. Então ele tem uma forma mais linear. Na engenharia civil já é o contrário, né? Eu tenho momentos que de repente eu tenho zero de emprego e de repente eu tenho oferta de todo mundo e eu posso estar cobrando o quanto que eu quiser porque o pessoal vai pagar porque eles precisam. Isso daí acontece. Porém, esses ciclos tendem a demorar de 6 a 8 anos, né? Em média, tá? Então você tem ali de 6 a 8 anos subindo, 6 a 8 anos descendo, né? E por aí vai.
Vai acontecer isso para sempre? Não sei, né? Eu estou pegando o retrospecto do que a gente tem até aqui. Posso apostar então que a gente já chegou no fundo do poço e está subindo? Também não posso apostar, eu não sei o que pode vir por aí. 2019 a gente não sabia, mas ia enfrentar uma pandemia, e aí? Então a gente não tem essa previsibilidade. Porém, como eu disse, essa pequena aula foi para fazer uma introdução na parte mercadológica da indústria da construção civil. E isso daqui que eu falei, veja 1, 2, 3, 4 vezes, comenta aqui embaixo, deixa um like lá, segue o canal e vai falando. Para quê? Porque a gente tem que conversar de igual para você entender e ser capaz também de ministrar até uma aula dessa daqui. Beleza? Bom, senhores, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!